Gravada aí a nossa primeira aula do curso de constelações familiares. Como vocês estão observando, eu tenho aqui uma mistura dos participantes, tanto os meus alunos já matriculados, né, esse ano, os meus alunos antigos, professores aqui da Uniet, consteladores, né, já formados e atuam na área. Então, como não... Oi, Mônica! Beijo, Mônica! Então, como não tive perguntas anteriores, nós podemos começar. E aí, durante a nossa conversa, vocês vão perguntando, na medida do possível, eu vou tentar associar o que eu estiver falando com o que vocês vão estar perguntando. Em alguns momentos, vocês vão perceber que eu não vou conseguir ler, porque a janelinha que fica é ridícula. Então, envolvida no raciocínio, às vezes eu vou perder bastante as perguntas. Então, eu peço que repitam, né? Façam, colhem aí, Ctrl+V, Ctrl+C da vida. E tá muito alto? Ó, vocês param com isso. Boa noite, Sueli. Melhorou? Piorou? Abaixem um pouquinho também, tentem fazer um ajuste do som de vocês aí. Piorou? Tá ótimo? Olha lá. Vai vendo a situação do professor. Vê se isso procede. Não, né? Porque cada um tem uma frequência, qualidade de caixa, qualidade de headphone, e eu fico aqui, né, daquela situação. Bom, eu queria fazer uma pergunta inicial para vocês. Quem já conhece pouco, muito, pouquinho sobre constelações familiares? Boa noite, Rosilda. Oi, Sandra. Quem conhece pouco? A Mônica conhece pouco. Angélica. Nada. Assim que eu gosto. Pouquinho? Assim que eu gosto muito. Quase nada, né, Rosilda? Então vamos que vamos, né? Então, o que nós temos que deixar claro inicialmente, que o que é mais conhecido ou pouco conhecido é a constelação familiar com representantes, e ela é praticada por grupos, né, de vários setores da sociedade, os terapeutas, psicólogos, né? Encontramos também o mesmo formato em empresas para a indicação de homeopatia, de florais, enfim. Por que eu digo isso? Porque tudo é sistema. Então, nós estamos lidando com uma terapêutica com olhar sistêmico. Lu, você acha que o curso de psicanálise ajuda a desenvolver as sessões? Não, é sempre complementar, Fabiana. É isso que é bacana dentro desse saber, aliás, de todos que nós temos, dentro da holística e dentro da sistêmica. Nada se perde, tudo se completa, tudo faz sentido, porque eu agrego. Então, nós temos um olhar, já de antemão, um olhar extremamente do todo, de todas as técnicas, e logicamente o que vai fazer diferença é a partir do momento que você tiver uma análise, né, onde você vai ter uma reflexão acerca do seu caso, casos familiares e de clientes, aonde você vai lançar mão de técnicas mais apropriadas. Então, não tem dentro do nosso conhecimento, dentro dos psicoterapeutas holísticos, terapeutas complementares, nada, absolutamente nada, que é descartado. Nós somamos, não subtraímos. Então, nesse sentido, Fabiana, qualquer saber, qualquer conhecimento agrega o atendimento. Se não for na aplicação através das técnicas, no mínimo, você vai ter um pano de fundo, uma parte teórica, uma modificação, boa noite, Fernanda, íntima, né, um autoconhecimento que ele, com certeza, ele vai estar agregando, ele vai estar não só ampliando a sua consciência, como vai dando um suporte para o seu crescimento e, consequentemente, melhorando o seu atendimento. Isso aí com a maior certeza. Bom, então,
antes de começar especificamente falando sobre a constelação familiar e tudo, né, que ela se propõe, qual é a oportunidade que nós temos pessoal e profissional e sistêmico, né? Então, nós vamos aprender até o final do curso, nós vamos aprender a usar o tabuleiro, podemos treinar bastante, inclusive entre os alunos, né? Então, um conceito importante que nós precisamos estar aqui já definindo é o seguinte. Hoje, para cada um de vocês estarem aqui nessa primeira aula, vocês tiveram que ter uma linhagem, né? Toda atrás de vocês. Boa noite, Fernanda. Toda. Então, pelos cálculos que foram feitos aí em uma época, é calculado mais ou menos 35 gerações anterior, né? Anterior a vocês. Da linhagem de vocês. Então, quando vocês pensam, né, nesse momento, que para estar aqui me ouvindo, nós tivemos aí, da linhagem de vocês, o primeiro casal até você, em torno de 35 gerações. E que para você chegar aqui, todos eles, de alguma forma, bem ou mal, equivocado ou não, deu certo. Porque se não tivesse dado certo, a sua linhagem, você não estaria vivo ou viva. Quando nós pensamos nessa informação, nós começamos bem devagar a entender a grandiosidade do olhar sistêmico e da constelação familiar. Oi, Mari, boa noite. A quem não for dando boa noite, vocês vão dando boa noite aí, vão cumprimentando e assim por diante. Então, numa definição breve, nós vamos falar o seguinte: a constelação familiar, primeiro, é uma abordagem fenomenológica, e eu vou explicar cada item dentro desse contexto, desse saber, do que eu estou me referindo. Então, primeiro, é uma abordagem fenomenológica, terapêutica, fundamentada nas descobertas do pensador alemão Bert Hellinger. Nós vamos falar um pouquinho desse fofo, né? Baseia-se do uso de representantes neutros para representar membros da família ou grupo social do cliente e trabalhar o tema específico ou um tema específico trazido por esse último. Nesse curso, especificamente, a dinâmica será a mesma, que significa o quê? Que as leis do amor são exatamente as mesmas, né? Só que a nossa diferença é que eu transporto o conhecimento, que é o fundamento, para o atendimento individual com bonecos. Bom, como eu costumo dizer, no mercadão de peixe, aquele da galera, é o seguinte: nós temos algumas confusões acerca da técnica. Principalmente quando eu tenho um breve conhecimento, fico sabendo que a minha prima foi, minha vizinha foi, que a fulana foi, eu vou lá, faço uma constelação familiar, ou como representante, ou eu mesma como constelado, ou só como observador ou observadora. E é muito comum, a partir desse momento, a pessoa sair de lá dizendo que, na verdade, a constelação familiar é uma sessão espírita. Certeza absoluta que aquilo ali só pode ser da doutrina espírita, porque todo aquele movimento corporal, mudança metabólica e de respiração e a própria narrativa do representante, isso com certeza é o espírito da bisavó. Informação incorreta. Apesar de ter algumas religiões utilizando o método, ali inclusive usam o mesmo nome, né, com o fundamento totalmente diferenciado ou não. Isso não impede, porque nós não temos absolutamente nenhum
nenhuma barreira da utilização do método. Lembra? Eu falei anteriormente que tudo se agrega, tudo é complementar, tudo pode ser utilizado. Nesse sentido, não tem cabimento eu chegar aqui e falar, olha, o fulano não pode utilizar porque é do candomblé ou porque o outro é da messiânica. Isso, para nós, nem entra no nosso dicionário. Mas isso, sem sombra de dúvida, acarreta um monte de dúvidas. Primeiro, por acharem que é um centro espírita, né? Que aquilo ali é uma incorporação e ponto. E a segunda confusão é relacionado a um próprio nome, né? Foi um nome mais o próximo da ideia, né, postulada por Bert Hellinger, ficou constelação familiar. Para quem conhece o método e o fundamento sabe o porquê. Mas lá para o mercadão de peixe dá a impressão que é astrologia. Então, nesse sentido, né, nós vamos ter aí barreiras iniciais por preconceitos, por, enfim, por crenças e valores de cada um dentro da sociedade. E cabe a nós, profissionais, estarem na hora de fazer uma constelação, aplicar o método, fazer um workshop em qualquer coisa para o público, né? Uns 15 minutos, 20 minutos de apresentação do que se trata a constelação familiar. Então, portanto, as pessoas não têm obrigação de saber. A obrigação é do profissional. Então, as confusões poderiam ser bem neutralizadas se o profissional tivesse o hábito de sempre estar informando o que vai acontecer, para inclusive tirar essa impressão totalmente errada que é algo místico, que é algo sobrenatural e que aí, naquele momento, naquele campo de informação, ali está o espírito da minha bisavó, né, aonde eu estou com ela, né, incorporada, e por isso que eu estou tendo o mesmo comportamento. Ana? Então, vamos lá. Na primeira aula é assim mesmo, né? Até porque nós temos muitos convidados aqui e parece que muitos aí não têm muito conhecimento, né? Bom, então, a constelação, ela se ocupa, inclusive, né, desse tipo de procedimento. Então, nós poderíamos dizer, não de uma forma 100% correta, que nós estamos lidando com uma ferramenta terapêutica, né? Caso nós... a constelação é uma terapia, não é uma afirmação 100% correta. Se nós pegarmos, né, o que significa a palavra terapia, de terapia, aquela coisa toda, até encaixa em alguma medida, né? Mas vamos utilizar aqui como uma terapia breve, focal. Porque não existe aquela formatação de ir semanalmente, de estar acompanhando o caso no sentido de cada sessão, aquela coisa toda. Significa que é focal, em torno de... Oi, Joelma, em torno de 2 horas. Né? Então, só para responder a Joelma, nós temos 8 aulas sequenciais, a partir da semana que vem só para os alunos matriculados, hoje é aberto a todos, né, aonde a duração de 2 horas, a partir das 7h30 da noite, nessa sala mesmo, a sala 4. Então, quando eu falo que eu estou lidando com uma abordagem fenomenológica, significa o quê? Significa que eu vou observar e reconhecer o que é um fenômeno que está acontecendo na minha frente. Então, nesse sentido, eu não vou julgar, eu não vou ter preconceito, eu não vou ter opiniões. Então, isso difere imensamente em relação a outras terapêuticas, que eu vou hipotetizar, eu vou estar associando, né, uma disfunção com algum transtorno ou algum saber, enfim. Nós não temos isso dentro da constelação. Eu observo o que está acontecendo, estou desprovida de julgamento, de pré-julgamento, de teoria, de técnica a priori, e vou, a partir daí, aplicar as 3 leis. Então, esse é o primeiro conhecimento que nós temos que estar bem cientes do que nós estamos falando.
Então, de uma forma equivocada também falar que a constelação familiar é a melhor técnica do planeta e que por isso nós podemos eliminar qualquer outra, porque não, ela é muito boa. Ela dá conta do emaranhamento, ela dá conta da disfunção do nosso cliente no aqui e agora, no que ele apresenta para nós, e vai dar conta das questões do sistema familiar, das questões pessoais, das questões de crescimento, autoconhecimento. O que sobra depois, né, é de foro íntimo e de preferência com o aparato de terapêuticas para poder estar ajudando aquele indivíduo, né? Não sei se você parou de ouvir. Espero que só você, Joelma. Alguém avisa a Joelma que tá tudo ok? Caso esteja tudo ok, certo? Então, eu vou estar lidando com o fenômeno sem nenhum julgamento. Eu não vou estar ali com as minhas crenças, os meus valores, arrumando. E não, eu vou estar aplicando as 3 leis. Lá no comecinho, obrigada aí, lá no comecinho, ela foi desenvolvida pelo Bert só a familiar. Hoje, como eu falei anteriormente, nós utilizamos esse conhecimento para empresas, para produtos, para qualquer tipo de organização, para próprias escolas. Muitas escolas estão utilizando, fora do país, é muita coisa. No Brasil, a constelação tem mais ou menos 30 anos, de 25 a 30 anos, então ainda muito recente, mas a parte também de aplicação em escola, esse olhar sistêmico, nós encontramos aí em qualquer patamar da nossa sociedade. E isso tem crescido imensamente. A constelação aqui no Brasil, tirando esses poréns que eu falei, né, de achar que é centro espírita, achar que é astrologia e tudo mais, nós estamos indo aí super bem, né? Então, nós vamos ter uma técnica que vai ampliar, né? Eu vou acabar ampliando a minha visão relacionado ao que eu estou vendo. Fenômeno está ali, eu estou observando, eu já vejo que tem uma desordem, eu já sei as 3 leis e eu vou colocar em sequência. Para quê? Para que o fluxo de força, de qualidade, seja melhor disponibilizada para aquele nosso cliente. Essa é a primeira forma, né? Então, as constelações, ou a constelação familiar, põe em evidência o profundo poder de conexão que cada pessoa tem com a sua família e também com as pessoas que as quais tem vínculo profundo de amor e lealdade. Alinha a nossa história atual com o nosso sistema. Qual sistema? O familiar. Reorganiza a força da família, resgata e reverencia e honra os nossos pais e ancestrais. E, por fim, integra a vida, a qualidade necessária perdida. Nós temos 2 formas de aplicação, isso as mais usuais, muito mais em grupo do que individual. São poucos profissionais. A Mariângela sabe disso, os meus alunos do ano passado sabem que é muito difícil encontrar um profissional que saiba codificar as leis para um atendimento individual, porque requer muito mais do profissional. Então, nós vamos ter atendimentos individuais. Gostei aqui, ficou tudo bagunçado, né? Nós vamos ter o individual, que nós podemos utilizar quaisquer outras âncoras, não é só o boneco, qualquer tipo de âncora, e em grupo, que é o mais conhecido. Eu vou me reunir, eu vou ter representantes, cada representante vai estar sendo selecionado pelo constelado e vai escolher o pai, a mãe, de acordo com o tema conflito, que daqui a pouco eu vou falar a respeito. Então, basicamente, eu creio que com essa introdução, vocês têm um pouquinho mais de conhecimento do que se trata essa técnica.
esse modelo, ok? Então esse eu apresento a vocês, para quem não conhece, o Bert Hellinger, e ele tem uma frase muito bacana que eu gosto muito, que é essa que eu destaquei ali em cima: penetrar as ordens do amor é sabedoria, segui-las com amor é humildade. Então, nós estamos falando do Bert Hellinger, que nasceu na Alemanha em 1925. Então, ele estudou filosofia, teologia, pedagogia. Ponto. Aí, nesse momento, não só o cliente, como o próprio terapeuta. E nós temos as técnicas de leitura desse campo, Keila. É assim que se faz. Segura, Márcia. Firme. Às vezes é a conexão da pessoa, né? Então, a partir do momento, estudou filosofia, teologia, pedagogia, ele era um missionário, né? Da ordem de missionários católicos. E ele foi, né, para a África, e ele trabalhou em várias escolas de nível superior. E nesse momento ele tem acesso e começa a observar a tribo Zulu. E nessas observações, ele passa em torno de 16 anos na África, nesse trabalho, e ele volta para sua cidade natal, estuda a psicanálise, e a partir daí ele monta a terapia sistêmica familiar, onde nós todos acabamos trabalhando nesse conceito que ele postulou. Então, a partir disso, ele começa a agregar ao seu conhecimento, após o estudo da psicanálise, ele começa a agregar a dinâmica de grupos, com vários teóricos, ele incorpora esse conhecimento, a terapia do grito primal, a hipnose e a análise transacional. Então, ele começa, a partir de várias vivências, do que ele observou na tribo, o que ele observou dos colegas, dos clientes e de outros profissionais, ele foi agregando, e a partir disso ele descobriu que por amor, por lealdade, por fidelidade à família, quando algum ancestral da sua linhagem, né, deixa situações por resolver, pessoas, né, das gerações seguintes podem estar sentindo, tendo comportamento que acaba, e eu vou explicar daqui a pouco o que exatamente acontece, né, dando uma solução sistêmica para aquele problema. A princípio, muitas pessoas arrancam todos os cabelos, ficam revoltadas, dizendo que isso é injusto. Quando saem da primeira aula, ou desse primeiro conhecimento, não só aqui, em vários lugares, já começa a ficar um pouquinho mais confortável com o olhar sistêmico. E vai cada vez mais ficando claro para vocês o porquê difere esse olhar. Então, eu trouxe para vocês... Oi, Marisa, beijo, meu amor, saudade. Então, a Dada me falou que aplicou, né, a constelação aí no teu caso. Bacana, viu? Então, trazendo para vocês aqui a introdução do que seria nossos antepassados. Olha que turma bacana de pensadores, de gênios, né, que nós tivemos dentro do comportamento humano, do olhar sistêmico, de uma forma ou de outra, nós vamos encontrar. Então, eu começo aí, então, entre Jung, Freud, François de Doutor, o Bert Hellinger, passando por Dumas, o Toroco, o Moreno, todos eles vão falar, em alguma medida, sobre esse olhar sistêmico, de uma forma ou de outra. Lógico, eu vou começar por Freud, que ele, na verdade, ele deu conta, né, de uma instância relacionada ao inconsciente. Ele reconheceu também que nós tínhamos uma substância, né, uma herança arcaica, e que ele, na época, né, por questões históricas, tudo, evidentemente, ele deu o nome disso de libido, que seria o motor, né, para o ser humano, o que anima, o que movimenta, o que dá realmente a sequência, o sentido da vida, é o que move, é o combustível,
né? Ele chamou de libido, né? Se nós reportarmos isso para o conhecimento hoje, nós vamos também deixar, identificar, melhor dizendo, o quê? Que ele reconhecia uma herança arcaica. Quando o bebê nasce, ele, de uma forma instintiva, ele vai procurar o alimento no seio da mãe. Ninguém ensinou, isso vem formatado. Isso nós chamamos de arcaico. Então, é uma herança arcaica. Então, Freud deu conta de estar introduzindo essa potência, essa substância que chamou de libido e que tem essas características, né? Vem nato, vem formatado. Aí vem o Jung e avança mais um pouco e também agrega a esse olhar sistêmico, quando ele diz que nós temos, além, né, do inconsciente individual, nós temos o inconsciente coletivo. Por isso que nesse curso, durante o curso, eu vou falar sobre arquétipos, sincronicidade, porque tem a ver com essa malha, esse tecido de informação que nós acessamos quando montamos uma constelação. Esse campo que nós montamos tem a ver, ou pode, por isso que eu falo como é bacana ter o olhar sistêmico, integrativo e holístico, porque eu coloco tudo isso e faz sentido para explicar o porquê tudo funciona e como funciona. Então eu vou ter Jung falando do inconsciente coletivo, a François, ela fala sobre débitos inconscientes, né? Ela percebeu que nos seus pacientes, isso, porque a Marisa colocou algo interessante. Se eu ficar pulando assim, vocês não, quem me conhece já sabe, né? Eu coloco slide mais para inglês ver, né? Porque eu gosto mais de interagir com os alunos e com as questões. Então, Marisa, olha só. Pela nossa cultura, a ocidental, nós introjetamos facilmente a informação que, através das questões biológicas, nós herdamos cor de cabelo, né, altura, doenças, né, como câncer, diabetes e tudo mais. Através dos genes, das questões do marcador biológico, transmite-se de uma geração para outra, não é? Alguns dados que eu posso sofrer por isso. Se eu carrego, né, por questões genéticas, a possibilidade do câncer em uma criança, nós vamos questionar isso, porque é injusto, porque é terrível, porque, nossa, é terrível, e é terrível mesmo. Quando nós falamos que também é transmitida uma herança afetiva, aí o pessoal, não, que é isso? Imagina! Isso tem a ver com a nossa cultura, com a nossa formação. Porque, na verdade, nada difere. A epigenética está aí que não me deixa mentir. Percebe? Então, nós, por mudanças, por repetições da nossa linhagem, da nossa família de origem e assim por diante, eu vou ter mudanças de comportamento. Daquele meu núcleo familiar que eu nem estava ali, mas marcou ao ponto de ser transmitido da mesma forma como é transmitido as doenças, ou o meu corpo, ou a cor do meu cabelo, ou a cor dos meus olhos. Não tem essa dicotomia, isso passa, isso não passa. Como assim? Por quê? Qual a explicação que não passaria? Se o núcleo familiar mudou o comportamento, a partir disso virou hábito, a partir disso virou realmente algo de repetição, por que isso não chegaria a mim? Nós estamos falando de um sistema, do primeiro casal até chegar a mim. Ok, Marisa? Essa é a ideia. Então, a François, ela fala, ela mesma, um dos anunciados da François, ela fala o seguinte, que precisamos de 3 gerações para fazer um psicótipo.
Para vocês terem uma ideia. E ela fala de débitos inconscientes. E por isso que nós não temos essa consciência do que nós, como costumo dizer, nós não ligamos Lé com Cré. O que eu passo agora, o meu comportamento, os meus hábitos, as minhas crenças, tudo, eu não consigo dizer que foi por isso ou por aquilo, eu não consigo fazer a ligação, eu não consigo fazer a trilha do que por que isso acontece. Eu estou apresentando a vocês mais uma ferramenta, para além de todas que vocês já possuem, como é possível fazer uma associação de um comportamento de repetição e assim por diante. Olha só que interessante. A partir disso, nós tivemos o Dumas, que foi um aluno, um discípulo da François, e aonde ele fala que tudo que não é dito, tudo que não foi dito dentro de uma família, os segredos dessa família, acaba também sendo impensável para as próximas gerações. Fica no plano do inconsciente, fica ali como pano de fundo, fica ali dando sinais aonde você muda o seu comportamento. E eu vou explicar o porquê isso acontece. Até então eu estou na superfície da nossa conversa aqui. A partir disso nós tivemos a Virgília Satir, que mais ou menos nos anos 70, ela traz para nós, né, as esculturas familiares. É uma terapêutica, não é igual à constelação familiar, mas o Bert Helling teve acesso a tudo isso que eu estou falando para vocês, para poder ali estar formando a sua teoria, o seu método e tudo que ele postulou, e até hoje, porque ele é vivo e a esposa dele tem ajudado imensamente dentro desse processo agora. Bom, então nós vamos encontrar depois o Moreno. O Moreno, o Levi Moreno, ele vem trazendo para nós o quê? O psicodrama. Eu acho que a maioria que conhece, né, sobre psicodrama. E desde as esculturas familiares, o psicodrama e a própria constelação familiar, muitos falam, é aquele teatro ali que fazem, é como se fosse um teatrinho, né? Depois se conhece, percebe que não é bem assim, aliás, não é nada assim, né? Mas o Moreno vem aí contribuindo, ele é o criador do psicodrama e assim por diante. E para completar tudo isso e explicar, vem aí um senhor, um rapaz, um moço, que ele vem agregando isso, trazendo o olhar relacionado à ciência, é um homem de ciência, né, que é o Hubert Sheldrake. Ele traz para nós o conceito que é o campo morfogenético. Não esqueçam mais esse nome, porque o campo morfogenético é o que é a nossa linha condutora do trabalho. Então, precisa-se entender o que é um campo morfogenético, o que significa, para poder entender plenamente o porquê e como a constelação familiar ela funciona. Alguma pergunta até o presente momento? Passei por esses teóricos todos, eu vou me aprofundar durante o curso só em alguns pontos do Jung, como eu disse, arquétipos e a sincronicidade. Vou estar amplamente falando sobre o campo morfogenético e outros teóricos, logicamente o Bert Hellinger, né? E os outros teóricos foi para mostrar para vocês que o próprio Bert Hellinger teve acesso, vivenciou, eu também, Mônica. Ele vivenciou tudo isso que eu estou falando e conversando com vocês, ok? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Qual é a proposta ao constelar? Investigar as dinâmicas inconscientes que se repetem dentro de um sistema. Ponto. Averiguando se o sistema familiar ampliado, porque na hora que eu monto esse campo morfogenético, significa que eu estou ampliando, né? E nesse olhar, nessa lupa que eu coloco, com a técnica e o conhecimento que eu tenho, eu vou ampliar a minha percepção com outros fatores e outras ferramentas, né, que nós vamos aprender no curso, se existe alguém
que esteja emaranhado. Emaranhado é o termo técnico. Emaranhado nos destinos, escolhas, crenças de membros anteriores da família, ok? Então, essa é a proposta de estarmos constelando. E quem pertence ao clã familiar? Quando eu uso o nome clã familiar, para o próprio Bert, o clã familiar seria a alma. A alma como ânima ou animar, movimento, a vida, o que dá sentido. Não é a alma com um marcador religioso, nada disso. Quando ele fala a alma, é muito próximo da colocação de Jung, que é o que anima a vida. Qual é o motivador, o que move, o que faz você ir para frente? Então, é o termo alma, que vem também dentro da filosofia, da mesma definição, dentro da própria psicologia, assim por diante. Então, é a alma das questões religiosas. Então, quem pertence a esse clã familiar? Os bisavós, avós, os pais e filhos, os irmãos e meio-irmãos, os tios, os que não nasceram por abortos espontâneos ou provocados, os mortos por acidentes, os esquecidos e excluídos, e relacionamentos importantes com companheiros anteriores. Não importa, eu posso ter meu óvulo ser fecundado hoje e eu, daqui uma semana, abortei, seja espontâneo ou não. Esse feto, esse lugar, ele tem que ser um bom lugar e o lugar correto. Dando exemplo, se eu tenho uma mulher que perdeu um filho, seja lá por quê, ela engravida depois e ela considera o que nasceu como seu primeiro filho. Dentro do olhar sistêmico, aí é a causa do emaranhamento. Ela não é, o filho que nasceu não é o primeiro, é o segundo. E é o segundo que ele tem que ocupar. Depois o terceiro, o quarto. Então, isso é uma das formas que nós encontramos claramente dentro do emaranhamento. É quando a mãe não percebe que ela teve 3 filhos, 4 filhos, 2 filhos, e que mesmo que morreu, independente de quanto tempo, ele entrou no sistema, ele pertence. Não interessa quanto tempo, não interessa se ele foi assassino, não interessa se ele foi homossexual, não interessa se ele politicamente foi diferente de você, não interessa nada. Interessa que entrou no sistema, faz parte do sistema. Quando é esquecido, quando é excluído, são as razões do emaranhamento a princípio. Só diminuir aqui a letrinha. Peraí, deixa eu voltar aqui a Marisa. O campo morfogenético age na constelação desde o momento da escolha do clã? Não, desde anteriormente a tudo isso. Porque quem elaborou, né, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de consciência universal. Houve uma arrumação anteriormente a todos nós. Absolutamente todos nós. A partir dessa primeira elaboração, que cada um deu o nome que quiser, ou não dê nome nenhum de preferência, mas estão liberados para pensar o que seria uma consciência universal, se a Terra ela é Gaia, se ela é um organismo vivo, e o que isso representa. Não estão ouvindo? Mas está todo mundo bem aí de áudio ou não? Só a Marisa. Ah, então tá. Bom. Ok? Então tá bom. É que às vezes pode dar um lagzinho aqui, né? Perfeito, então. Obrigada, gente. Então, nós falamos mais ou menos sobre o que seria, quem participa do clã. Agora, e o tema? Então, trazendo-se à luz esses emaranhamentos, a pessoa consegue se libertar mais facilmente deles
ela passa a ter consciência do que como age o seu sistema familiar e a ter a opção da escolha sobre o seu próprio destino. Porque o pessoal diz, mas espera aí, eu estou condenado então? Foi dado um mau passo ali na minha linhagem, a minha bisavó, que eu nem conheci, e eu pago o pato, eu pago a conta, e vou ficar condenado se você não respeitar o seu clã, se você não respeitar a sua linhagem, se você não honrar a sua vida. É isso mesmo. Gostando ou não, querendo ou não. Acredite ou não, a opção é tua, você é livre para isso. Quando eu tenho acesso e eu entendo o que é sistema e qual é a prioridade de um sistema, que não passa pela consciência pessoal, não passa pela sua vidinha só, passa por uma importância de permanecer com a linhagem, não só a sua, como a humana, perpetuar a espécie humana. Existem esquemas montados muito maiores do que a nossa própria vida. A nossa vida ela é importantíssima para nós. E eu vou colaborar dentro de um sistema humano, porque eu nasci, logo faço parte de um sistema. Logo, todo sistema tem leis. Dando um exemplo agora. Qual é essa exemplo eu sempre dou, né? Que é fácil para todos. Num sistema solar, qual é a lei principal? No sistema solar, qual é a lei principal? O planetário, nosso sistema solar, qual é a lei principal? Gravidade. Pronto. Um dia você aprendeu isso na escola, né? Que o troço não cai, não pula, não se joga num buraco preto, negro, enfim, no vácuo, porque existe algo chamado gravidade. Você pode duvidar da lei da gravidade, experimentar e se jogar da janela. Tu vai ver o que é. Querendo ou não, gostando ou não, é um sistema e é uma lei. Da mesma forma, existe a lei familiar. São 3. Observada pelo Bert. Então, independente do teu gosto, do seu conhecimento, se você acredita ou não, se você exclui as pessoas ou não, se você esquece ou não, se você não honra o seu pai e a sua mãe biológica, tudo bem. Lei é lei. Tá ótimo? É a mesma coisa quando a criança é adotada, todo mundo valoriza imensamente a mãe que adotou, ela vira a mãe do século, a mãe biológica vira uma tranqueira, o pai biológico vira uma tranqueira, e sem conhecer, a criança começa a ter o mesmo comportamento da mãe e do pai que não conheceu. Por quê? Porque é simples a explicação. Tô indo muito rápido? Tá dando para entender? Eu tô indo muito rápido? Ou tá bom? Tá ok por enquanto? Estão acompanhando a minha cabeça? Então tá bom. Então percebam o seguinte. Quando eu... você já é formada, né, Fernanda? Então, olha só. Eu tenho um pai e tenho uma mãe. Quantos cromossomos eu tenho do meu pai e quantos cromossomos eu tenho da minha mãe? Alguém lembra? Vamos lá, rapidinho na escola. Voltem um tempo rápido. 26, 28, eu nunca lembro. Eu acho que é 26 ou 28 de mamãe e 26 ou 28 de papai. Não é isso? 22, 23. Vamos lá, entre 22 e 23. É isso? Isso. Vamos lá. Meio a meio, mezzo a mezzo. Não é isso? É isso. Muito bem. Eu nasci, tá? Com esse marcador. Eu sou metade a minha mãe, metade o meu pai. Quando existe uma separação, quando uma mãe
que ela adotou uma criança. E essa criança ouve dos seus pais, da vovó, do vovô, da priminha, do tiozinho, todo mundo, sempre tem um, né? Que diz: pelo amor de Deus, não vai ficar igual a sua mãe. Pelo amor de Deus, não vai ficar igual ao seu pai, aquele vagabundo que bebia, ou a sua... Perceba? 23 pares, né? Beleza, obrigada, Fernanda. O que significa isso inconsciente para essa criança? É rápido para entender. Exatamente, Regina. O que acontece, o que exatamente a criança escuta e introjeta como verdade? Metade de mim não presta, metade de mim não tem valor. Aí nasce a rejeição, aí nasce o abandono. Metade do que eu sou, metade do que eu sou não é aceito. Isso dito ou não dito. Lembra? Nós estamos falando de um movimento arcaico e inconsciente. Lógico, se metade do que sou não é aceito, eu vou gerar culpas nisso tudo, eu vou gerar lealdade, inclusive, de quem foi excluído. Como? Tendo comportamento. Como? Tendo o hábito. Como? A mesma coisa do que aquela pessoa que foi excluída. Por amor. Não existe no fluxo da vida nenhuma, absolutamente nenhuma substância fora do que nós chamamos de amor. O que existe é o amor no lugar errado, disfuncional, né? Por não seguir realmente uma ordem, isso nós temos. Mas tudo é amor, que passa pelo tubo da vida. A substância que move todos nós é o amor. Nós que vamos escangalhando, né? Aí tem o amor infantil e o amor adulto. Isso, exatamente, repete-se padrões. Por amor e lealdade. Então, trazendo aqui a consciência, né? Porque o nosso constelado, ele vai observar a dinâmica do seu sistema, a cena familiar, os posicionamentos e vínculos estabelecidos entre os temas. Entre o tema, os membros, ou o membro, ou os bonecos, e o seu próprio sistema. Existe uma identificação. Como nós estamos lidando com o campo de informação, o campo morfogenético, que eu vou mostrar já para vocês, eu acaba acontecendo o quê? Se eu, vamos supor, qual o seu tema, Fabiana? Eu tenho um problema com a minha mãe. Ponto. Se eu, como constelador, como terapeuta, facilitador, eu permitir que a Fabiana comece a contar sobre por que ela tem um problema com a mãe, automaticamente ela está indo para um pensamento secundário, ela precisa de energia para elaborar tudo que ela vai me contar, e nesse momento ela tira a força do campo, ela fragiliza a força, a energia necessária para montar a imagem tridimensional. Por isso que o constelador não permite muito blá blá blá. Isso é para psicanálise, para o divã, para outras ferramentas que você possui. Mas no tema conflito é curto e grosso. Qual o seu problema? Conversa um pouquinho, tem um questionário básico, só. Porque na hora que você permite que a pessoa fale, ela está tirando a força necessária para montar o campo de informação. Perfeito? Vamos lá, voltando.
Exemplo, um membro familiar obteve falência material, mas não tenha dúvida, é um dos casos mais clássicos, Fabiana, porque como tudo é sistema, aí eu vou falar daqui a pouco sobre isso, então tudo que acontece pode ou não emaranhar você. Tudo. E aos poucos eu vou explicando como isso se dá. Olha só. E como é possível ter acesso, afinal de contas, a esse emaranhamento? Através de uma visão sistêmica, observa-se as sensações e sentimentos, transformando em algo que possa ser entendido pela mente racional. E como isso se dá? Essas sensações, elas criam a imagem tridimensional. Então, quando nós analisamos os elementos, né, observamos o campo relacional e de vínculos entre o meu cliente e os bonecos, o meu cliente e as âncoras, porque tudo isso tem a técnica. Quando ele escolhe o boneco, no caso nosso, desse curso particularmente, eu vou estar analisando as questões relacionais. Eu vou ter alguns conhecimentos para isso, como o que significa tamanhos diferentes de boneco, a cor diferente, porque aí entra o conceito e o conhecimento da cromoterapia, o que significa ele escolher um boneco pequenininho para ele, da cor preta, e a esposa escolhe isso para ela, nossa cliente, e escolhe o marido branco e enorme. Se der tempo, eu vou mostrar o tabuleiro para vocês, para ficar mais claro o exemplo, né? Então, nós vamos estar analisando o que? Melhor dizendo, observando o que? O movimento, a melhora ou piora da sensação tanto do nosso cliente como do próprio constelador, no caso do atendimento individual. E para isso existe uma ordem, uma técnica para isso, um significado de cada movimento, qual é a distância, para onde está olhando, qual é a alteração metabólica, física do nosso cliente, porque a partir do momento que eu entro no campo de informação do cliente, eu também posso estar tendo algumas variações de sensações, da percepção e assim por diante. Alguma pergunta? Então, nós vamos estar olhando de uma forma tridimensional o possível emaranhamento. Ok até agora? Tudo bem? Então, como, afinal de contas, está lhe dando aquela relação? Aonde parou de ter o fluxo? Ok? Então, é essa forma que nós conseguimos, de alguma forma, codificar o fenômeno. Lembra? Sem julgamento, mas com técnica, evidentemente, sem nenhum juízo de valor, se é certo, se é errado, que pai desgraçado, que mulher sem noção, nada disso. E vou estar dizendo que eu tenho técnica, que eu vou observar o fenômeno desprovido de julgamento, porém com a observação profissional, né? Sem sombra de dúvida, Juliana. Essa é a única condição, Juliana. É a observação. Eu observo o fenômeno. E muitas vezes você está pensando, o profissional pensa que, né, porque querendo ou não, é uma prática que ela é ao mesmo tempo fácil, de tão simples que é, e o simples às vezes é bem complicado, como você vai virar e você pensa que o negócio era para um lado. Isso acontece muito, né? Os consteladores estão aí e sabem que é assim. E o movimento que você observa não está, a princípio, acompanhando as leis. Na primeira arrumação, na segunda arrumação, quando você vai testando os lugares, você pensa que o negócio era com a mãe, que o emaranhamento era com a avó. De repente, o fenômeno, o campo te mostra que não era essa ligação, o emaranhamento. Era outra do lado de lá.
Isso acontece e você tem que confiar no campo. A única coisa que você vai botar a mão é exatamente as ordens. A ordem 1, 2 e 3. É essa que eu apresentei para vocês agora. Exatamente, Juliana. E o conforto é imenso. Quem já fez constelação sabe. Quando, lógico, a pessoa tem um tema conflito, ela está em conflito, ela quer resolver um problema. Quando ela monta o campo de informação, o campo morfogenético, ela está incomodada, ela está alterada, não está legal. Quando você começa a colocar e perguntar se esse lugar daquela criança, daquele marido, daquela avó, toda a dinâmica possível, você visualmente começa a perceber a mudança de fisionomia, a cor da boca, da pele, a postura corporal. E você pergunta, nesse lugar está melhor para você? Porque como o nosso cliente está dentro do campo, ele percebe a qualidade do fluxo passando mais e melhor qualidade. Só um tema, Ana. Um tema ele deve ser constelado, ou mesmo tema só pode ser constelado, ou deveria ser constelado, só depois de 2 meses, 3 meses. Por isso que difere da psicanálise nesse sentido. Você não mexe, você tem que dar tempo para o sistema operar as mudanças que você fez. Professora, fui assistir um grupo e o profissional começou a julgar a mãe da pessoa por ter traído o pai de quem estava constelando. Ah, nossa, eu dou na cara. Mas infelizmente tem mesmo. É duro, né? É duro. Tem coisas que nós encontramos por aí, enfim, em qualquer área, né, gente? Não é só na nossa, nós temos coisas assim bem complicadas, né? Bom, então eu apresento para vocês, né, as leis. Todo sistema tem uma ordem. Toda ordem precisa de leis, evidentemente. E o sistema familiar também. Não tem novidade nenhuma, nada fora do que é o que nós praticamos em tudo. Em tudo. E eu vou explicar, quando eu ampliar um pouquinho mais, vocês vão entender melhor. Para quem está com alguma dificuldade de entender. A primeira, olha o nome que eu coloquei, necessidade. Já diz tudo por aí. De pertencer. É a primeira. A segunda, necessidade de hierarquia. A terceira, a necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber. Essas são as 3 leis. E eu garanto, só essas 3 faz uma bagunça para organizar. Quer dizer, ela tem vários vetores. É pior que polvo. Parece que é pouco. Mas quando você aprofunda as variantes que tem, porque eu estou falando de leis das relações, os vínculos, né? Então nós vamos ter milhões de possibilidades para ser observado e a partir da minha observação ver qual e aonde e como o emaranhamento se formou. Aonde ele está alocado? Dentro daquela família. Né? Não é difícil. Por que eu falo que não é difícil mesmo, efetivamente difícil? Porque se você entra no campo de informação do seu cliente, você sabe o que está errado ali. Porque você já tem informação. É um campo que você monta ali de um fluxo de informação, de energia e força. Então, não se preocupe, porque isso acaba desenvolvendo e acontecendo. Quando a própria pessoa se afasta da família por opção e se sente bem assim, sem sombra de dúvida, Keila, essa pessoa está representando alguém da linhagem. Mesmo que a pessoa se afaste, o comportamento dela
está vinculado à família de origem e temos que entender o porquê. Ela está representando por identificação na questão. Então, deixa eu deixar claro aqui uma coisa para não começar a confundir. Quando eu falo que existe uma representação, uma identificação, uma ressonância, eu não estou falando que a pessoa está tendo tudo isso com o seu tio-avô, a figura tio-avô, e sim com a questão da exclusão. A questão, em alguma medida, né, tocou ao ponto dessa pessoa hoje estar representando, ela está se identificando e houve a ressonância. Por isso que a constelação é muito legal, porque ela, quando você faz a arrumação sistêmica, acompanhando as leis, o que sobra de conteúdo é da consciência pessoal do nosso cliente, e ali está o material a ser trabalhado para o seu crescimento pessoal. Então, a constelação acaba dando saltos de atendimento, porque o que eu demoro muitas sessões para chegar a essa conclusão, de qual verdade, a causa, qual é o material que eu preciso trabalhar, o que está trazendo disfunção, né, desordem na vida do meu cliente pelo comportamento de repetição dele, por trauma e tudo mais, a constelação, ela me dá isso rapidamente. Por quê? Porque eu vou reconhecer a identificação. E por que será que o meu cliente teve a identificação? Ok, nós temos uma consciência universal, nós temos regular o sistema, tudo bem. Mas, em última análise, eu tenho ali um material a ser trabalhado de uma forma individual com o meu cliente. Tudo. É automático, Tamires. Então, vamos lá. Eu tenho um tema conflito do meu cliente. É ele relacionado à linhagem. Consequentemente, quando eu arrumo a questão, eu estou liberando um fluxo, né, de força, de qualidade para a minha cliente e para a geração futura, a futura geração, os filhos dela, os netos delas e assim por diante. Porque eu estou liberando um fluxo, eu estou disponibilizando mais. Então, o que não pode ser feito, Tamires, é constelar para terceiros. É o seu cliente, o seu tema, a doença relacional com quem ele vive, qual a família de origem. Então, o que significa isso? Que eu não posso pegar, eu quero constelar o meu marido, e eu coloco o meu marido na representação. Não, sou eu, o constelado, a partir de mim eu vou estar fazendo qual é a minha relação e vínculo. Qual é a qualidade, se tem fluxo ou não, se tem emaranhamento ou não. Percebe, Tamires? Então é diferente de eu constelar para terceiros. E se não tiver... Mas como não tem? Sempre tem. Como não tem? Não entendi, Ana. Descendentes? Não tem problema. Normalmente, a Ana, ela levantou uma questão interessante. Normalmente, porque isso acabou acontecendo com várias famílias desde sempre, né? Muitas famílias, sobrenomes e tudo mais, sumiram do planeta. Existem casos que a família interrompe, como a Ana está colocando. O filho, o único filho, ou os dois, não querem ter mais filhos. Normalmente, Ana, tá? Essas pessoas, porque o natural, entre aspas, o que faz com que a espécie perpetue, então é algo inato, é que eu tenha um movimento de a vida seguir por mim, né? Eu deixar vidas aqui
a partir de mim, não é isso? Esse é o movimento esperado. Dentro do olhar sistêmico, quando isso ocorre, essas pessoas estão sendo utilizadas para interromper um emaranhamento, normalmente em escalas bem grandes. Preferem isso. Isso tudo que eu falo é de uma forma inconsciente, ok? Então, muitos têm essa opção para interromper todo o sofrimento e assim por diante. E assim regular o sistema. Durante o processo fica mais fácil entender. Rosilda, mas que tanto vai, que tanto volta. Bom, eu logicamente durante o curso vou entrar em detalhes em cada um dessas leis. Evidentemente que não é a proposta dessa primeira aula aberta, é só um panorama rápido do que seria todo esse conhecimento, né? Então nós vamos falar bem aprofundado em cada tema desses, né? E logicamente eu tenho que ter quem são os mestres, né? Quem está orquestrando tudo isso, quais são os mecanismos que nós temos dentro do que nós conhecemos que vai gerenciar tudo isso, né? Então a resposta é exatamente as consciências. Exatamente. É a partir de você, Mônica. É a Mônica em relação ao filho, em relação... E você arrumando as suas questões, você vai estar liberando para o seu filho, para o seu marido, o que estava... O emaranhamento, ele já é solucionado. E isso melhora automaticamente a qualidade das relações. Isso, exatamente. Tá? Então, como é que como é que é executado, como é que é gerenciado, como e o que influencia toda essa dinâmica sistêmica? As consciências. Então, nós temos aquela setinha do lado direito, né? A gente percebe aqui que ela está apontando para cima. Então, a consciência pessoal é o eu, é o nosso crescimento pessoal. Eu vou ter uma segunda consciência do grupo ou clã, que são os elementos a serviço para regular o sistema, e a consciência universal, que é a serviço da vida planetária. Pode ser também, Ana. Pode ser e é bem indicado, inclusive. O distanciamento é melhor. De observação, né? Sem ter influências. Percebe, então? Então eu vou ter as consciências, cada uma de uma forma. Eu estou aqui, eu nasci, logo eu recebi minha vida. Então, a partir daí, eu entro num sistema familiar. Familiares, porque para todo mundo, cada um no seu clã, cada um na sua linhagem. E isso, lamento, tem preço. Não é baratinho. É justo. Como qualquer sistema. Qualquer. Que não passa se é justo, injusto, certo, errado. E assim por diante. Bom, para variar, já sabe o que eu vou dizer, né? Eu vou pular uma abordagem fenomenológica, porque eu já falei um pouquinho dela. Eu só vou dizer aqui uma coisa que fica melhor, porque eu falei muito, né? Força, fluxo, elementos, não é isso? Então eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil. Lembra? Eu falei de força o tempo inteiro, fluxo, aquela coisa toda, né? A substância, que é o amor, né? Que é a libido, que é o que motiva, que é o ânimo da vida, o que é tudo isso. Então, olha só como é que seria representado isso de uma forma fofa. Força é o fluxo da vida pelo amor. Ponto. Como isso se dá? Nós sabemos que a formação nossa celular, a nossa formação de átomos e células e tudo vem de substâncias, né? Da onde? A energia, quando vira matéria, como nós conhecemos que é a massa, nós temos vários elementos. Isso vem de algum lugar, não é isso?
átomo, nas células, né? Nós somos montados humanos, ok. Nesse fluxo, o que acontece? Aqui está o vovô e a vovó. Essa água que está passando é um fluxo da água, que eu aqui fiz, né, uma representação como se fosse o fluxo da vida. Vai passando de geração para geração. É de cima para baixo, como tudo. Né? Cachoeira de cima para baixo. Poeira cósmica, de cima para baixo. Do macro ao microcosmo. Macro e ao microsistema. E sempre assim será. Ok? Ótimo. Então, o fluxo vai passando da seguinte forma. Quando o fluxo vai passando... Cadê aqui? Vou voltar aqui. Ah, não. Não. Não é esse. É esse. Não, Regina. Dessa forma, não. Da forma como eu estou postulando, não. Depende muito. Aí é um caso específico que tem que ser avaliado dentro daquele contexto. Tem a sua importância, tá? Não é zero à esquerda, mas não entra exatamente na mesma potência, vamos dizer assim. Então, o que seria o movimento interrompido? Que é isso que nós observamos no fenômeno. Então, imagina, a torneira é a família, são os elementos mais... não existe estrutura melhor para permanecer ou perpetuar uma espécie do que uma estrutura familiar. Os vínculos afetivos e amorosos entre uma mãe e um filho, por exemplo. Não existe uma estrutura melhor do que a família para que a nossa espécie humana continue até quando der. Então imagina, um tubo passando água, que é o amor, que é o fluxo da vida, o que anima, o motivador. A vida, a torneira é a família, passa a vida ali e um cano que chega até o nosso cliente ou até cada um de nós. Nesse cano começa a ficar com algumas interrupções, né? Então vem uma esponjinha, vem um pedaço de maçã, vem um macarrãozinho básico. O que acontece com a água? Ela pode ficar com a qualidade ruim, ela pode diminuir. Essa é a analogia. Então, o que eu comprometo, eu começo a interromper o que chega até a mim. Beijo, Juliana. Obrigada aí por ter vindo, viu? Se flui, né? Porque sempre tem que fluir, tá bom? Porque se parar de fluir, né? Essa energia vital, vamos chamar assim, você morre. Então, fluir, flui. Mas a qualidade do que está chegando a você está acontecendo porque teve várias interrupções através dos excluídos. Então, mesmo que uma mãe, um pai, a mãe biológica, pega a criança e joga lá no lago da Pampulha, lago não sei do que, ela tem que ser honrada. Mesmo que a mãe coloque a criança para adotar, ela tem que ser honrada. Alguém imagina por quê? Nossa, mas acontece, não julgue. Mas acontece que isso nem é mãe. Não, ela é mãe. Papel, a mãe e o pai se dá através da concepção e o nascimento de uma criança. Toda a parte moral, toda a parte que é esperado do papel papai e mamãe, aí sim. Porque deu a vida. E não existe nada, você nunca vai poder retribuir, melhor dizendo, ao que te deram. A vida. Nunca. Você vai poder transformar isso em outras coisas a partir do seu filho, quando você tiver. Regula um pouquinho, que é a lei do dar e receber.
Exatamente, Marisa. Nós vamos ter, através das técnicas, as ordens do amor, que eu libero o cano. Logo, a qualidade disponibilizada desse fluxo chega melhor ao nosso cliente. Exatamente, Keila. Não é que é errado. O segundo pai e a segunda mãe têm um grande papel na vida daquela criança. Na visão sistêmica, é que o olhar é diferente, porque não existe nada, porque é simples. Se você não tivesse nascido, até porque você poderia não ter nascido, não é? Não poderia? Poderia. Se a tua gravidez chegou até o fim e você nasceu, tudo que você viveu até esse exato momento foi porque alguém decidiu ter você. Levar a gravidez a termo. Muitas não fazem isso. Honrar pai e mãe. Se o nosso cliente começa por aí, ele já está de cara emaranhado. Já é o primeiro problema. Primeiro a ser resolvido. Eu honro o meu pai e a minha mãe pela vida que eu recebi, que jamais poderei retribuir. Jamais. E tudo que eu vivi, bom ou ruim, é para o meu crescimento pessoal e que eu não poderia se eu não tivesse nascido desse pai e dessa mãe. Da mesma forma, Keila, sempre considerando a hierarquia. O que precede, quem chegou primeiro no sistema e assim por diante, aí entra o conhecimento das leis. Ok? Aí que nós temos que trabalhar o porquê, Regina. Não é? Pode ser algo emaranhado ou não. Né? Pode ou não. Por isso que nós observamos. Nem toda relação que está em conflito é um emaranhamento. Por isso que confunde muito. Às vezes, na família atual, eu tenho emaranhamento da esposa com a mãe dela, com a bisavó, com questões da linhagem da ala feminina da história, mas eu tenho uma relação ruim dessa esposa com o marido, por exemplo, por outras questões. Ou porque ele já sente os sintomas do emaranhamento, mas não é ele que está emaranhado, é ela. Ela que não está disponível para estar no núcleo atual dela. Ela está emaranhada, logicamente ela compromete o núcleo atual, por não estar disponibilizada. E é isso que nós arrumamos, certo? Bom, antes de começar, não vai dar tempo, são 9 horas, 10 para as 9. Eu vou interromper o slide um pouquinho, porque eu vou falar de um campo que é importante hoje, porque a primeira aula, e quando ela é aberta, eu gosto de dar o fundamento. As coisas verticais acerca da técnica, nós conversamos isso em aula. Mas eu preciso só que o pessoal e todo mundo entenda por que tudo isso funciona e como funciona. Para constelar, existe alguma diferença entre o cliente constelar ou escolher um representante? Juliana, não entendi exatamente a questão. Existe alguma diferença entre o cliente constelar ou escolher um representante? Não, o cliente existe. Entendi. Existe sim. A princípio, sim. Quando o cliente é o constelado, no grupo presencial,
ele não participa, a princípio, da primeira formação. Ele só entra para participar, ele vai escolher a mãe, o pai dele, vamos supor, o filho e um representante, que é ele. Nas frases de solução, no momento muito preciso, de um sentimento arcaico, primário, né, infantil, nós tiramos o representante, que é o nosso, que a pessoa escolheu para representá-lo, e nós colocamos no lugar, aí sim, a nossa cliente. Em relação aos bonecos, isso muda um pouco. Se essa é a pergunta, se eu entendi, Juliana, tá bom? Então nós paramos no slide 16, que eu estou pulando, que nunca dá tempo para variar, mas a semana que vem nós vamos continuar. Eu vou parar e interromper a nossa gravação de novo, certo? Então esse é o campo de formação, né, de informação, de força e de energia. Exatamente essa observação, é o que vem já de uma forma, só pegar aqui o slide que fala sobre isso. Então é um campo de organização, como vocês viram, porque a pergunta é simples, né? Nós estamos falando que é uma influência que atua dentro e em torno de todo o organismo vivo. Então, depois de muitos anos de estudo, pesquisa, chegou-se à conclusão de que a chave desse mistério, né, estaria numa espécie de memória, uma memória coletiva e inconsciente que faz com que formas e hábitos sejam transmitidos de geração para geração. O campo morfogenético seria uma região de influência que atua dentro e em torno de todo o organismo vivo. Então, olha só, o primeiro exemplo que eu dei, que foi nesse vídeo, né? Quando a organização é impressionante em todos os tempos, desde sempre, e vai continuar assim. Se não fosse essa organização em torno e dentro de uma espécie, de um organismo vivo, cada passarinho desse, cada coisa ia voar para cada lado, muitos iam morrer, outros não iam procriar, porque não iam se encontrar. Percebem? Esse é o campo que também existe dentro do campo familiar. Na figura à direita, onde tem uma seta vermelha, lembra que eu falei para vocês? Pode ter sido aborto, horas de gravidez. O emaranhamento vem através dos esquecidos e excluídos. Lá no nosso cano da vida, aonde começa a interromper o movimento do fluxo da vida, que é pelo amor, eu começo a interromper como? Através da bioeletrografia, que é essa figura, né, do lado direito, que é uma maçã, vocês percebem que o cabo aparece, né? O campo aparece, mas essa foto não tinha o cabo da maçã. Era uma maçã sem o cabo físico, aquele cabinho da maçã. Quando foi tirada a foto com a máquina, né, que hoje leva o nome de bioeletrografia, o cabo aparece. Isso, entre aspas, né? Isso, Marisa, é o que interrompe, porque se existiu uma vez, ele ocupa espaço. Para organizar, eu tenho que esse espaço esteja dentro das leis. Por quê? Cada vez que eu excluo, que eu esqueço, ele permanece ali, no lugar errado, disfuncional, mas continua o cabinho. E isso vai barrando a qualidade de energia, ou de informação, ou de força, ou de vida, ou de amor, quando chega a mim. E isso pode ser
transformado por identificação tudo em depressões, doenças, comportamentos, compulsão, tudo. Do lado esquerdo inferior tem o passarinho jardineiro. Esse bonitinho, além de fazer a casinha bonitinha com os galinhos, ele difere do resto dos outros passarinhos. Ele coloca em frente à casinha que ele fez várias pedrinhas, florzinhas, colorida, tudo bonitinho para atrair a fêmea. Pergunto a vocês, independente de quem organizou essa bagunça, para dar certo, vocês acham que independente do que aconteceu, porque o passarinho jardineiro, em todos os tempos, todos os passarinhos jardineiros anteriores, do início até agora, e vai ser assim sempre, ele tem esse comportamento? Algo para se pensar. Algo a se pensar. O urubu não tem, um passarinho jardineiro tem. Se alguém acredita em Deus, por exemplo, deve imaginar que o dia Deus estava criativo, né? Hoje eu estou sensível, vou fazer tudo muito coloridinho. Ah, sei lá, eu vou botar um passarinho lá que é todo bonitinho. Alguma informação passa de um organismo para o outro por repetição. Por repetição. Eu marco, eu faço um marcador diferente que muda comportamento. Assim foi dentro da evolução toda nossa, né? Mudou-se por repetição o comportamento. Só voltar aqui já respondendo para você, Sandra? Só um pouquinho, se bem. Um bem do padre viram. Exatamente, Sandra. Entendeu direitinho. Eliane, obrigada aí pela... Isso, agora é só colocar em prática. E se um membro evolui e começa a apresentar um comportamento diferente? Ah, isso eu falo durante o curso, Keila. Guarda a pergunta, porque tem uma matéria sobre as consciências que eu falo exatamente disso. Mas eu vou ter que puxar outros conhecimentos para você entender bastante esse conceito, tá bom? Então não adianta eu falar agora, porque vai ficar quebrado o nosso papo aqui. A formiga, a mesma coisa, né? Eu tenho um comportamento, uma organização formigal de todos os temas, de todas as ordens, de todos os mundos, sempre, sempre, sempre. Isso não é incrível? É incrível. Ana, tem que falar com a secretaria, eu não sei como é que funciona. Essa parte eu já não posso responder. Dentro desse curso, nós vamos falar sobre outros aportes teóricos, tá? E eu trouxe para esse conhecimento, para entender o que é o campo, como é que funciona, como aplica-se as técnicas e tudo mais, porque eu sou assim, eu fiz o curso quando eu tive resistência para entender como e por que funcionava. Então eu trouxe para nós, para esse curso, o pensamento complexo, o neurônio espelho, a grande fórmula de Einstein, né, sobre energia, matéria, inconsciente coletivo, os arquétipos, sincronicidade. Então, é esse aporte que nós vamos estar estudando para além das leis, né, nós vamos entender a aplicação. E para terminar, né, que eu quero mostrar rapidamente o tabuleiro para vocês, a transmissão transgeracional é uma herança afetiva. Não, é o mesmo, Fabiana. É o mesmíssimo. Eu só mudo algumas coisinhas para dar pique.
mas o tema é o mesmo. O material didático é o mesmo, né? Mais do que a transmissão do patrimônio genético, que define nossas condições físicas, também são transmitidos entre gerações histórias, crenças e mitos. Aí eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Dentro da tua linhagem, possivelmente, se estamos falando em 35, muitos de nossos antepassados viveram a guerra. Viveram, quem é de São Paulo principalmente, viveu a gripe espanhola. Muitos, durante guerra e pós-guerra, passaram fome. Hoje nós temos casos de guerra, bomba, bombardeio, tudo. Vocês imaginam o que é viver isso para um núcleo familiar? Esses eventos impactantes mudam ou não mudam hábitos? Mudam ou não mudam comportamento? Estabelecem por repetição ou não? A minha também. Muitos lembraram disso, da gripe espanhola. Então, quando se fala que muda por repetição, por impacto de traumas anteriores, e isso muda da nossa geração, das antigas para as próximas, mudou, é um marcador afetivo de hábitos, porque cada um dos integrantes das nossas famílias de origem, eles deram conta de alguma forma, né? Deu certo porque você nasceu, então deu certo, mas isso foi impactando, isso foi comprometendo. A solução que deram talvez não foi a melhor, mas foi a possível. Então, qual é o que ressalta quando os membros posteriores passam a representar os anteriores em questões interrompidas, né, de outras gerações? Suas vivências traumáticas ligadas ao ato, principalmente de exclusão. Essa é uma das primeiras perguntas que nós vamos estar fazendo. Tem conhecimento que alguém foi excluído na sua família? Essa dinâmica é evidenciada no comportamento por repetições de histórias ou através de sintomas físicos, porque na constelação nós podemos também constelar a doença, tá? E durante o curso ensina-se direitinho como é que é possível isso, né? Então nós vamos estar observando um comportamento por repetição, né, por sintomas do nosso cliente ou de cada um de nós. Um sistema familiar se auto-organiza através dessas representações, utilizando para isso o equilíbrio compensatório. Veja bem, o sistema ele é muito maior do que a soma das partes. Concordam ou não? Um sistema, ele é muito maior do que a soma das partes. Então, dando um exemplo, rapidinho antes de terminar. Isso aí é o que vocês estão vendo aí? O que é isso aqui? São peças de um carro. Efetivamente, isso é um carro? Eu posso pegar exatamente isso aí andando com ele? A função dele não é carro? Andar, transportar, me levar de um lugar para o outro, não é isso? Não, eu tenho várias peças, cada um com a sua função. Se eu pegar o carburador e colocar na direção, eu não dirijo. Logo, eu tenho várias peças que, se não tiver cada um no seu lugar, não funciona. No sistema familiar, núcleo familiar é maior do que o amontoado de pessoas que moram no mesmo espaço.
O que nós vamos ver? A qualidade da relação. Nas questões relacionais e de vínculo, qual é a qualidade delas? E cada um com a sua função. Logicamente, se eu pegar só o motor, que é uma peça menor, vamos dizer, ou maior, se eu pegar uma roda que é menor que o motor, que é menor que a lataria, enfim, eu tenho um carro parcial, mas eu não tenho as funções. Exatamente, Lu. Exatamente, Luciano. E o que faz isso é o durepox da vida. Né? A lacuna que se forma, ela tem que ser preenchida, e ela é preenchida com as ordens. Ou com a ordem, a primeira, a segunda, a terceira, quando está tudo comprometido. Eu dou outro exemplo também. Quando eu sou submetida a uma temperatura a 40 graus negativos, qual é a reação do meu sistema corporal? Qual é a primeira coisa que o sistema, para preservar a minha vida, faz? Primeira coisa. Estou passando um frio, hipotermia, sozinho, o que meu organismo faz? Ele vai priorizar isso. Ele vai priorizar o meu órgão vital. Não é isso? Toda a força do meu sistema vai para o coração e para o pulmão. Basicamente. Com isso, as minhas pernas, os meus dedos, os meus braços podem ir embora, ser danificado seriamente, não é isso? Mas o que priorizou? O que era o mais importante? A vida. Amplia isso para um sistema familiar. Se um representante está autorregulando o sistema familiar, isso é justo ou injusto, na opinião de vocês? É certo ou é errado? Se pensar de uma forma sistêmica, Mari, com certeza. Não é? Se for pensar de uma forma sistêmica, com certeza. O mais importante é a sobrevivência do todo. Então, só para terminar, que eu nunca termino, o exemplo de vários sistemas. Solar, o da natureza, que se não for exatamente na ordem do crescimento, não acontece a árvore, não acontece a fotossíntese, não acontece nada. O corpo humano, sistema digestório, linfático, circulatório, é sistema. Se eu mudar, se comprometer, todo o sistema começa a ser comprometido. Sistema econômico, temos exemplo aí, como economicamente foi feito muitas porqueiras, e nós estamos tendo resultado disso. Sistema digestório, econômico, até o nuclear. Se eu tenho no núcleo, né, o elétron, nêutron e próton, e por acaso, por uma desordem, né, um elétron, ele vai roubar o elétron do vizinho, isso chama-se estresse oxidativo. E isso significa que é o início do câncer. Houve ou não uma disfunção? É ou não um sistema? Tem ou não uma organização? Tudo que vocês pensarem, vocês podem falar o que vocês quiserem aí. Tudo é sistema. E todo sistema tem leis. E nenhum sistema suporta o desrespeito. Nenhum suporta o desrespeito. Ou você segue,
ou você vai ter danos em qualquer sistema. Exatamente, Marisa, exatamente. Se eu tenho um problema do meu aparelho digestivo, eu vou saturar e comprometer meu fígado. Se eu tenho uma cardiopatia, eu vou ter comprometimentos nos rins, porque eu sou um sistema. Exatamente, Juliana. E isso é a causa da desordem. Desculpa, esse é o sintoma da desordem. A causa sistêmica é essa que nós trabalhamos. Mas, Lucila, tudo é resolvido quando aplica-se as 3 leis? Evidentemente que não. Eu não tenho só consciência universal. Nós estamos a serviço para perpetuar a espécie. Eu tenho o quê? Eu tenho a consciência do clã e eu tenho a minha consciência pessoal. Então eu vou ter que dar conta de tudo isso. Ok? Então eu vou mostrar rapidamente o tabuleiro. Mas sempre é uma organização, Luciano, é uma organização. Por isso que nós temos essa escala. Tá? Nós estamos submetidos ao sistema, porque nascemos, somos humanos e tem leis. E isso nós temos ali algo maior, a consciência universal. Que aí eu explico em detalhes, mas chama-se nesse curso a consciência universal. Que cada um pode dar o nome que quiser. Pode chamar de periquito, Jeová, Deus, arquiteto do universo, o que quiser. Pouco importa. Tá aí mesmo. Então, querendo ou não, gostando ou não, então, né, é assim que funciona. Perfeito? Vocês querem ver o tabuleiro rapidinho? Vamos ver se vai abrir para vocês. Abriu? Eu vou ter que minimizar a sala, só vou maximizar e não vai aparecer direito, ok? Então tá, não estou lendo vocês, tá? Só vou apresentar porque o tabuleiro, na verdade, é mais uma ferramenta didática do que um tabuleiro para atendimento. Porém, através das experiências que eu fiz, que alunos estão fazendo já formados, nós tivemos excelentes resultados, né? Aí podem perguntar, mas Lu, todo mundo consegue? Não, todo mundo não consegue. A maioria trabalha com presencial? Ah, é verdade, a maioria trabalha com presencial. Quando a pessoa dá para isso, quer dizer, ela consegue realmente estabelecer o campo de informação, de força, através, né, até porque nós estudamos, né, a quântica também um pouco nesse estudo, nesse curso, e sabemos que não existe a localização exatamente atemporal, o espaço realmente é diferente para nós, então é possível. Então aqui basicamente o cliente, nós vamos aprender assim em cada lei, eu vou apresentar um tabuleiro para vocês, aonde o nosso cliente, vamos lá, vamos supor que seja uma mocinha, ela escolhe aqui, isso eu vou ensinar para vocês direitinho, aí o problema dela é com um filho mais velho, tá? Eu pergunto com quem ela mora, e ela diz que mora com o marido, ela diz que o filho dela, mais novo, e ela tem uma bebezinha, e tem outro bebezinho, chupita. Então começa tudo por aí. Conforme ela vai colocando, o cliente sempre fica mais central, porque isso tem um significado, depois que eu ensino para vocês, tá? E ela coloca, eu falei, então agora você coloca o seu marido, coloca o seu filho, coloca as crianças e tá. Vamos lá, eu tô inventando qualquer coisa aqui, tá bom? Ok. Só de olhar isso, só de bater o olho assim, chapado, tá tudo errado. A princípio,
Todas as leis aí foram atingidas, as 3 de cara. Eu vou ver o porquê. Caso eu perceba, eu vou colocar, perguntar da vovó, aí ela diz que a mamãe dela morreu, bota um mortinho aqui, e eu começo a desenhar aqui os campos. Esse é o atual, esse é o de origem, ok? Acabou, aí as setinhas aqui eu vou estar ensinando que é para onde está olhando, né? Então, enfim, e assim vai, tá? É só para mostrar para vocês que é mais uma ferramenta para na aula eu estar explicando cada lei. Esse ano eu vou usar muito mais o tabuleiro em aula do que o ano passado. E é isso, tá? Então não dá para explicar, agora tem que minimizar, senão eu não enxergo mais vocês. Ok? Alguma pergunta? Isso, Mari. Nenhum. Ah, Fabiana, para atendimento, como ele não é em tempo real, tem que ter algum programa de captura de tela. Qualquer um. Alguma pergunta? A semana que vem eu vou estar falando de milhões de outros temas, porque nem a metade eu falei, Marisa, para variar, nem a metade eu consegui falar, mas é sempre assim. Então eu já estou acostumada com a minha pessoa.